gostamos muito, nós nos alegramos. Então você deve estar bem feliz nesse instante. Eu posso entender isso, amém? Você entende isso comigo? Você entende isso comigo? Amém. A festa do nosso Senhor Jesus Cristo chegou. Já estamos celebrando o seu nascimento. O dia que Ele veio ao mundo. E isso já estava preparado. A vinda de Jesus ao mundo, ela já estava preparada lá em Gênesis, onde o homem pecou, caiu, e agora? Quem vai consertar? Quem vai arrumar a bagunça? Ficou tudo bagunçado, irmão. Ficou tudo bagunçado. O ser humano, como eu e você, por mais sábio, ou mesmo Salomão, não poderia salvar nem a si mesmo, mas somente Deus poderia fazer isso, porque Deus amou muito, e enviou o seu filho unigênito para combater o mundo, para que não venha perecer. Aí ele está arrumando a bagunça, para não morrer, porque a morte entrou no mundo. As pessoas iam morrer espiritualmente, sem Deus, morte eterna, longe do céu. Mas Jesus veio combater essa bagunça. Louvado seja Deus. E há 732 anos atrás, antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías, ele traz uma profecia que se encontra em Isaías, no capítulo 9. Apenas o versículo 6, 7. Vamos fazer essa leitura. E diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Está feito, mano. Essa profecia, louvado seja o nosso Deus, está cumprida, e nós estamos celebrando isso hoje. Nós cantamos isso hoje, o que já foi nos dito, o que Jesus veio fazer ao mundo. Então ele nasceu. E aí lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 até 11, lá diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que estão no céu, debaixo da terra, e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai se curvar. Se hoje não se curvam, se hoje não adoram, se hoje não estão fazendo o que estamos fazendo aqui, um dia eles vão fazer. Todo aquele que merece amado, sendo o mais rico ou o mais humilde, todos esses, todos, irão um dia declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor, né? Porque já estamos fazendo isso, já estamos declarando que Ele é o nosso Senhor. Essa cantata, algumas canções declararam e contaram uma história, a história de Jesus ir ao mundo, a preparação lá, ali em Mateus, que declara os evangelhos, declara Jesus, o anjo, declarando a Maria, a José, preparando o caminho, estabelecendo tudo, conduzindo a história, como sempre o fez Deus poderoso. Deus conduz a nossa história, meu amado. E aí é chamado de Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Em Mateus diz que vai estar 28, vai estar conosco até a consumação, certo? Em João, capítulo 14, 15, 16, lá tem a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, que não nos deixará. Nós não vamos ficar órfãos, mas deixará um Consolador. E hoje Ele intercede por nós, por cada um. Hoje Ele é nosso advogado. Ele está hoje nós ali
estava se esforçando, mas o pecado não está deixando. Mas ele está ali no quarto chorando sozinho, ele está ali no trem chorando sozinho, pensando em ti. E aí vai a nossa força de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo em nós. Reconhecer o Senhor Jesus Cristo em nós é vivermos a cada dia para Ele e por Ele, com Ele, aonde estivermos, vamos celebrar Jesus Cristo. Primeira profecia de Isaías: o Espírito anuncia uma esperança futura. Não importa o que houver, os fiéis de Deus não precisavam temer, porque Emmanuel, o Deus conosco, era a proteção de todos. Lá em Isaías 8:10. Os que vivem e confessam Emmanuel, portanto, é a garantia permanente do povo de Deus no decurso da história, passado, presente e futuro. Estou convosco. É a consolação dos séculos. O Senhor está conosco na pessoa do Espírito Santo hoje. Ele está conosco ouvindo as nossas orações. Ele quer nos salvar. Ele quer nos glorificar. Porque o menino nos nasceu. O filho foi nos dado, amado, dado a cada um de nós. E o principado está sobre os seus ombros. Todo o governo, todo o poder, a autoridade está sobre Jesus. É Ele que governa tudo. E é isso que é necessário entendermos. Se vivemos é por Ele, se andamos é por Ele, se pensamos é por Ele, se respiramos é por Ele. Tudo para Ele, tudo por Ele, todo louvor, toda glória para Ele. É necessário entendermos isso, amado. É necessário entendermos que precisamos voltar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos deu um presente, como já foi dito aqui, deu um presente. E um presente, meu amado, uma pessoa que te ama tanto, te dá um presente, você não pode usar esse presente. Alguém aqui já te deu um presente? Até mesmo que troque o nariz, mas não gente guardar, mas isso deu tanto carinho. Deus nos dá um presente. Jesus é esse presente. E esse presente não se recusa. Não pode recusar. De fato nenhum. Como vemos em Filipenses capítulo 2, deixou o céu, se transformou num homem, andou como homem, e foi até a morte de cruz. E aí Deus exaltou sobre tudo. Jesus, meu amado, é o marco, descer assim, é o marco da nossa vida. Se Jesus dispõe um dia ao seu coração, é porque Ele está chamando você para Ele. Ele quer que você, assim como Ele vê o mundo, assim como Ele deixou o céu, não precisaria vir aqui, poderia ficar lá, mas Ele veio, porque nenhum homem conseguiria fazer o que Ele fez. Então, tinha que vir Jesus. E Deus nos deu esse presente maravilhoso, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. E assim aconteceu. Então nós vemos Jesus, Ele veio ao mundo. Então esse anúncio da casa de Davi, se redentro da casa de Davi. Essa profecia ela ultrapassa limites, meu amado, limites humanos, limites comuns. Ele se refere diretamente a um grande rei, Isaías, um rei que espia no futuro, seria chamado por todos especial. Ele deve ser especial para mim, especial para você, o Messias ou o ungido de Deus. O profeta começa então a profetizar sobre o menino. Mas ele já vê este menino vestido com as suas vestes reais de poder para governar e com grande autoridade. Ele é chamado maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, isso transcende limites, amados, de compreensão humana. Nosso Jesus é maravilhoso, nós não conseguimos entender isso. Por quê? Porque Jesus ele caminhou com o homem, ele esteve aqui, e só o que o homem conseguia ver era milagre. Jesus não está interessado em quem buscar milagre, Ele está interessado em quem buscar salvação, porque Ele veio salvar o que se havia perdido.
comunidade, eles não entenderam isso. Mas quando ele multiplicou o pão e perguntou para Felipe, o que vamos dar a essas pessoas que estão aí em família, o que vamos dar para ela? Acho que 200 dinheiro aqui não serve para nada. Daqui a pouco vem Pedro, tem alguns peixes, alguns pães aqui. Tá, vamos ver isso lá, começa a distribuir. E aí quando distribuiu, quando todo mundo viu o milagre, aí o país se reino. E aí quando foram proclamar rei, foi pro mundo. Não era a hora. Mas era o rei. Era Jesus. Mas o povo sofreu milagre. Às vezes, quando estamos necessitados, quando estamos em apuros, lembramos que existe um Deus que cuida de nós. Mas quando passa aquele período, meu Pai, nós nos esquecemos. Nos esquecemos lá no tempo da bonança, lá no tempo da alegria, no tempo da vagabunda. Você esquece de Deus. É mais fácil fazer o que a carne gosta de fazer. É mais fácil. Mas nós não conseguimos entender. Mas ele foi manifestado entre nós, maravilhoso. Então isso é impossível relacionar uma pessoa. Não era qualquer pessoa que seria chamado maravilhoso. Essa palavra majestosa, a profecia, que não seria para qualquer pessoa, a não ser o próprio Messias. Ninguém poderia. Salomão foi um grande rei. E Deus lhe concedeu sabedoria. Tinha muita sabedoria. E esse assim caiu. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse ainda caiu. Pedro aprendeu a lei de Jesus. Bebeu de Jesus. E na morte Jesus ainda o traiu. Não é qualquer um. Não é. Tinha que ser Jesus. Só Jesus. Conselheiro, o Deus maravilhoso, o Deus que traz conselhos maravilhosos. Maravilhoso conselheiro. Aqui tem Deus maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. O Deus que nos aconselha, que nos deixou o Santo Espírito. Nós somos templos do Espírito. Ele fala para nós, sendo ungido com o Espírito de sabedoria, ele tem em si os conselhos sábios necessários ao exercício do seu ofício real, indispensável para o quê? Para a tua salvação, para a minha salvação. Conselhos indispensáveis para mudar de vida, para decidir, para escolher, para optar somente por Jesus. Ele mais que isso. Existe não. Porque só Ele tem esses conselhos, mas ninguém. Não tem cursos, não tem nada, não tem astrologia, mas em Jesus. Deus é homem, Filho de Deus, ele tudo veio dele. É chamado também de Deus poderoso, um Deus herói. As crianças gostam de herói, crescemos gostando de herói, Superman, Batman, Homem-Aranha, curso gigante. Mas o nosso herói, meu amado, não está na telinha, ele é real. Ele é real, ele morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição que ele trouxe-nos a vitória. Na sua morte, trouxe-nos a vitória. O sangue dele sendo derramado, quando muitos viam o sangue dele sendo derramado, achavam que estavam conseguindo a vitória, mas a vitória era do povo de Deus, garantido aqui por Isaías, meu amado. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, na retidão, trazer paz sobre nós, o Deus herói. Ele nos salvou, você foi salvo, amado. Ninguém pode perguntar ninguém nunca lutou por você. Você não foi salvo, Jesus lutou por nós e você foi salvo por Jesus. Se você ainda não é salvo por Jesus, se entrega a Jesus, deixa de salvar a sua vida, porque um dia todos nós, se Jesus não voltar, iremos morrer. E aí, meu amado, é ali
É ali que vamos saber como é isso. E nós vamos decidir, amado, porque o Deus herói, o Deus poderoso, Ele está conosco e nos chama para servi-lo em nome de Jesus. Juntamente com o conselho consiste as suas qualidades cardeais do rei, um poder não acompanhado por conselhos sábios e poder sem conselhos para agir, são ambos infrutíferos. Não é qualquer conselho que se esvai, não é de Jesus. O conselho de Jesus é para sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus não ser por Jesus Cristo. Eu tenho que dizer: Jesus, eu acredito em você, eu prometo por você, e aí é para Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nome de Deus ainda mais, porque o título maravilhoso se refere claramente à natureza super-humana do Messias. 100% Deus, 100% homem. Fez milagres, tantas coisas que poderia ser dito, que não caberia nos livros do mundo inteiro. Tantos milagres Jesus fez. E foi homem, sentiu fome. Ele dormiu, descansou. Ele chorou. A sua natureza. Deus forte, Ele pode proteger o seu povo de todas as suas ações, de todas as suas amarguras. Seja o que for, Ele cura, Ele muda, Ele transforma, porque Ele quer ver o seu povo. Ele quer viver assim, mesmo que passamos por lutas. O próprio Jesus passou por lutas, mas, meu amado, o que nos tem preparado no céu é muito maior do que qualquer tempo bom para nós. E nós vivemos sobre o que Deus tem preparado para o coração do homem. É grandioso demais, meu amado. Eu convido a você a viver desse jeito, viver para Deus. Ele foi chamado também do Pai da eternidade. Esse nome é no sentido de alguém que possui a eternidade. Deus eterno, o eterno, só Ele é eterno. Não tem começo, não tem fim. Não dá para entender isso, porque um dia nós nascemos, um dia vemos pessoas morrerem, e nós vemos que o nosso tempo, o nosso cronos é limitado. Mas Deus, meu amado, não tem começo, não tem fim. Ele é. Ele tem a eternidade e quer levar o homem para a eternidade. Mas tem que ser por Jesus. O símbolo tem que ser por Jesus. Não é majestoso? E nasceu, meu amado, acho que um pouco pior do que está aqui, porque deveria ter excrementos, lá de animais. Não deveria ser choroso naquele lugar. E ali havia muitos animais, até se levaria. Juntaram o que tinha e colocaram Jesus ali. Não nasceu toda a glória como esperava Israel, mas veio humilde. Mas quando ele se ascendeu ao céu, 500 testemunhas viram Jesus subir ao céu, que tratou o povo com oração. Aí os anjos, acorda, vai pegar, vai. Ele tem eternidade. Nasceu humilde, mas é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus Santo. Ele tem a eternidade. E a vez Ele quer compartilhar com toda a humanidade. Porque o Senhor não se alegra na morte de nenhum, na destruição de ninguém. A vontade de Deus é que todos cheguemos à salvação. Para a eternidade, esse nome é no sentido de alguém que possui realmente a eternidade. Este rei amoroso cuida com bondade, como um pai cuida dos seus filhos. A sua paternidade é perene, pois do seu reino não haverá fim. Ele cuida, Ele quer cuidar de você. Vem cuidar de você, irmão, você precisa deixar. Você precisa dizer: Senhor, Senhor, ajuda. Senhor, eu não sei como trilhar nesse caminho, está difícil. Senhor, você que precisa fazer uma coisa, eu não entendo o que é.
Pai, estou passando por um momento. Pai, estou alegre. Como o Pai cuidou do filho, assim Ele cuida e quer cuidar de todos. Então isso precisa pedir. Príncipe da paz, do profeta se revela aqui a paz que retorna e nasce para a casa de Israel. Essa paz não é meramente uma sensação, você resume assim, uma sensação momentânea, um sítio e um lugar que tem aquela calmaria onde você à noite consegue ver as estrelas, onde você dorme e acorda ali com o canto dos pássaros. Resume isso. A paz do Senhor excede tudo isso. Se você for para um lugar se sentir tão bom, tão bem assim, amado, você é muito superior a isso. Muito superior a isso. Então essa paz realmente não é uma sensação. O sentido realmente eterno de bênção e felicidade. Depois de ser liberto da opressão do inimigo, porque já foi vencido antes. O povo agora, sob o cetro, estamos sob o cetro beneficente de Jesus, ininterrupto da sua prosperidade, e vivendo sobre o seu deleite de Jesus Cristo. É este o ponto que culmina nos títulos dados ao maior de todos os grandes dons, e o Filho de Deus traz para o homem paz com Deus. Quem não quer ter paz com Deus? Paz com Deus. Precisamos buscar isso, amado. Se você aceitou Jesus no seu coração, você já vive, você já reina com Jesus. A Bíblia nos declara isso. Meus irmãos leram hoje, está em casa. Precisamos deixar os nossos fetiches, deixar os nossos gostos. Eu convido você realmente pedir para Jesus nascer no seu coração. Que aí tudo isso aqui não vai fazer sentido. O presente para Jesus é você, e Ele te dá o presente. Esse presente não pode ser usado. O que quer dizer se você me usa? Você está blasfemando contra o Espírito de Deus. Porque é Ele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. E quando você não aceita, você está negando. Você não está dando ouvido ao Espírito Santo. Então você está blasfemando contra o Espírito de Deus. O reino está estabelecido. Ele já é o nosso rei. O seu zelo, o seu amor, abrasador pela causa do seu reino e pela salvação do seu povo. Tudo isso se cumpre de maneira cabal no grande Filho de Davi. Como se torna evidente pelos seus nomes divinos, que o revelam como Emanuel, Deus conosco, e pelo caráter do seu reino, como Rei de justiça e paz, pela qual é exaltado, e gloriosos atributos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da verdade, tudo isso Ele nos atributos. Amado, eu quero que você entenda. Tudo que foi profetizado aconteceu. Tudo. Jesus nasceu, como foi profetizado que Ele ia morrer, morreu. Como foi profetizado que o Espírito Santo viria, Ele veio. Está profetizado que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai se voltar. Vamos deixar isso assim. O Mosaías já cantou? Cadê o Mosaías? Mosaías.